Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando nosso podcast, Nosso Legado, e nessa temporada nós estamos falando dos 20 anos da Savana. Savana é a nossa empresa, né, que revenda de caminhões Mercedes-Benz e pneus Michelin, que atua no sul do Brasil, né, no Paraná, Santa Catarina, e tem uma filial em São Paulo, né, e estamos completando agora 20 anos que nós chegamos lá, que o Grupo Águia Branca, né, chegou no sul através da Savana. E a gente está fazendo alguns bate-papos de algumas pessoas que já estavam lá, que estavam bem no comecinho, para lembrar um pouco dessa história. E hoje eu estou aqui com o Luiz Cláudio, né, que é lá do nosso setor de peças lá da Savana de Ponta Grossa, com a Carla também, nosso setor de vendas de veículos lá também de Ponta Grossa, que está conosco. E aí eu queria bater um papo tanto com o Luiz quanto com a Carla desse período, né, que nós chegamos aí em, na Savana lá em 2006, né? Eu fiz até um podcast com o Eugênio já comentando um pouquinho como é que foi essa nossa chegada, esse tempo, essa história, né? Que para a gente é um motivo de muito orgulho. Nós somos muito bem recebidos aí pelo povo do Sul, né? O nosso desempenho também ele melhora bastante, né? Da Mercedes-Benz, né? Da marca Mercedes-Benz aí nas regiões que a gente atua, graças ao trabalho do nosso time lá dedicado, né? A Mercedes-Benz tem nos reconhecido, os clientes têm nos reconhecidos, o grupo é bastante satisfeito com o desempenho da operação lá também. Primeiro, vamos começar um pouquinho da sua história. Como é que você começou e chegar até aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, agradecer pela oportunidade de estar participando. Fiquei muito feliz pelo convite e realmente só tenho a agradecer. A minha história, realmente, se eu for contar desde o princípio, acho que vai bastante tempo, então eu vou trazer de uma forma resumida. Eu sou natural de Cascavel, aqui no Paraná. A minha mãe, ela se separou do meu pai, e daí viemos a mãe, meus irmãos mais velhos, a Ponta Grossa, porque ela tinha alguns irmãos dela que moravam aqui. E aqui foi um recomeço, né? Foi um recomeço, eu ainda criança, e passando um pouco mais para frente, aos 10 anos eu fui me aventurar, o que eu digo que o primeiro momento em que eu me tornei um vendedor, vendendo sorvete. Aquela Eita, que caixinha de legal. isopor, com Aham. apitinho. Então eu tive involuntariamente, inconscientemente, esse momento de vendas. Mas eu errei na minha estratégia. Eu fui Aham. muito longe para tentar vender mais e quando eu retornei, haviam derretido os sorvetes e eu tive que ainda pagar o custo. Então não tive lucro. Ah, Mas o que você vendeu, você teve que devolver depois, né? não sobrou nada, só palito. Então, foi um momento assim na minha vida ainda infantil, né, vamos dizer assim, pré-adolescência, mas eu gostei daquilo. Mais Uhum. tarde eu fui trabalhar em supermercado, isso com 13 anos, e o mercado fechou as portas, fiquei desempregado, porém eu consegui, através de um irmão mais velho que trabalhava na antiga Vecal Veículos, um trabalho aqui como supridor de peças, que era um garçom de mecânico, conhecido assim. Uhum. Eu trabalhava na oficina, o mecânico me chamava, eu ia até lá, requisitava o que ele queria, e isso para mim foi muito importante, porque eu não sabia nada de caminhão, o que é um diferencial, o que é um motor, E e você aí tinha eu aprendi quantos anos bastante nessa coisa. época, Luiz? Eu entrei com 14 anos Uhum. aqui, e fiquei durante 4 anos nessa função, Uhum. até que fui chamado para dentro do departamento de peças, onde eu trabalhei no balcão. Uhum. E no balcão foi algo assim bem diferente, já a tratativa com o cliente foi uma coisa bem bacana. E mais tarde fui para o Telepeças e tivemos a oportunidade, né, de a Savana, o Grupo Águia Branca, adquirir a Vecal em 2009
e fomos agraciados em sermos escolhidos para continuar essa caminhada. Então, isso foi para mim também muito satisfatório. Até hoje, quem chega, a gente sempre fala, ó, pessoal, nós estamos trabalhando num grupo sério e a gente só tem a ganhar, ou seja, o nosso crescimento aqui é certeza. É certeza profissional, é crescimento profissional. Então, isso é maravilhoso. Muito Acho que bom. mais ou E menos isso já fazem quantos resumido. anos que você tá aí na Vecal que virou Savana? Nesse prédio, esse ano de 2026, fará 40 anos de casa, de prédio. Muito legal isso, né? É muito legal. Eu acho que assim, essas histórias assim são espetaculares, porque 40 anos, de fato, você construiu um legado, você construiu uma vida, uma jornada, né? Você faz parte Sim, da história, né? Da gente. Muito legal isso. Parabéns. Eu tô com 32, obrigado. achando que já estava com bastante, que eu era um dos mais antigos da empresa. Peço, tá vendo? Eu não sou tão velho assim. Tem gente que me olha assim, achando que eu já estou mais. Perfeito. É muito bom. Que bom, Luiz. Muito bom. Dona Carla, conta pra gente uma breve história sua, como é que você chegou até aqui. Bom dia a todos, né? Meu nome é Carla Adaiane Machado. Nasci dia 2 de janeiro de 1990. Sou aqui da cidade de Ponta Grossa, onde eu construí minha vida, minha família e minha carreira, né? Eu entrei muito novinha, né, na Savana. Eu entrei com 19 anos. Hoje eu tô com 36, tô nova ainda, né? Super nova. Eu entrei na Savana no Caixa, né? No Caixa. Fiquei 1 ano e 6 meses no Caixa. Aí, na época, era o Valdecir Brick que contratava, né? Era diretor comercial ainda, né? Tinha o Uhum. Moacir e o Valdecir Brick. E quando eu fui fazer a entrevista com o Valdecir, que eu trabalhei 4 anos, eu trabalhei muito cedo, desde os meus 14. E com 19 anos, eu queria algo a mais, porque eu trabalhava no escritório de contabilidade e eu não seria mais que o contador, né? Eu falo assim, eu até brinco, porque o Marcelo Janoski, que era meu antigo. Só tive 2 empregos na minha vida, né? Lá no Marcelo e a Savana. E eu falava para ele assim, Marcelo, eu não vou ser mais, eu só posso ser o contador, e você é o dono da empresa, então eu preciso crescer, eu preciso sair daqui. E quando eu saí de lá, ele ficou muito chateado, porque eu fazia a parte comercial, a comercial que eu digo assim, eu ia na Receita, na prefeitura, para abrir empresas, né? Uhum. Que era na época você fazia isso. E como eu era, eu dava conta nessa parte, a parte de conversar com as pessoas, fazer relacionamento, né? Uhum. Abrir as portas, né? Abrir as portas, isso mesmo. Uhum. E aí eu acabei mandando currículo na Savana e eles me chamaram. E eu brinquei com o Valdecir, falei, Valdecir, eu quero caixa, mas eu quero área comercial. Eu tinha 19 anos, nem sabia o que era vender um caminhão. Eu só sabia que a cor do pneu era preto. Só. Uhum. Parecido com o Cláudio também, que quando chegou lá para ser o garçom de peça dos mecânicos, né? O provedor de peça. Isso mesmo. Verdade. E aí eu trabalhei no Caixa 1 ano e 6 meses e tinha o Moacir, que era da área de vendas, e ele sempre foi muito prestativo. E eu falava assim, na hora do almoço, o Moacir tinha mania de ler, ele ficava lá, ele almoçava e subia para a sala. E eu perguntei para o Moacir se ele me ajudaria a entender sobre caminhão. E no meu horário de almoço, ele pegava a postilinha e me ensinava o que era um 6x4, o que era um 4x2. E assim eu fui aprendendo no caixa. No meu horário de almoço, o Moacir se dedicava a me Uhum. mostrar quando ele podia, né? Lógico, né? Uhum, claro. E aí acabou surgindo uma oportunidade de ir para o Banco Mercedes como FNAI, né? Uhum. Como FNAI. E só que a gente ficou 6 meses, eu fiquei 6 meses nessa vaga, porque o FNAI eles acabaram tirando do concessionário, né? E aí aí o Moacir falou, então vamos tentar você como vendedora interna. Nossa, aquilo lá foi para mim o céu.
Porque era o que eu queria, né? Eu Uhum. falei assim, meu Deus, eu não acredito. Eu falei assim, me dá essa oportunidade que eu vou abraçar com tudo. E aí acho que no meu primeiro mês já, eu vendi um caminhão. Inclusive, eu contei essa história no podcast que eu fiz com a Mercedes, na fábrica, né? Que um dos meus primeiros clientes, foi a empresa de Água Milagre. Eu falo que foi um milagre, né? Foi um milagre a primeira venda. O Valdecir participou. E aí teve minha segunda venda, que foi para um senhor que chegou de bicicleta na savana, Que isso? chinelo, Aham. bicicleta, e ele estava com uma calça social. E aí ele chegou na savana e ele comprou, na época foi o 23, 24. 23, 24. E eu, na ansiedade de vender, eu falei assim, a gente não olha a pessoa pela aparência, a gente só quer vender, né? E eu vendi, eu lembro que na época a gente teve que ir na casa dele para pegar o dinheiro, porque na época ele guardava o dinheiro em casa. E eu fui com ele no banco e ele comprou um caminhão meu com cash chegando de bicicleta no concessionário, ele encostou do Legal, né? ladinho, eu não esqueço, assim, e foi minha segunda venda. E ali só as coisas fluíram, né? Eu acabei pegando aí fiquei como vendedora interna, acredito que 3 anos, 2 anos e pouco, né? E aí assumi a região de Ponta Grossa, né? E tô há 17 anos, né? Vai fazer 17 anos que eu tô nessa peleia. Ah, que coisa boa. Nossa. E assim, você falou um negócio que para mim é muito legal, né? Assim, a gente tem que dar atenção a todo mundo, né? Tem que dar Sim. atenção a todo mundo, né? Porque as pessoas chegam e é danado para falar assim, ninguém me deu atenção porque eu tô mal vestido, não sei o quê. Não existe isso. Não. Não existe. Cliente não tem, eu falo, não tem estrela na testa, a gente não sabe. Sim. Aí quanto mais assim, mesmo. a gente lida com o público, que às vezes a pessoa é igual isso aí, parece que é um madeireiro, né? O pessoal que trabalha com. Eu vi Sim. caminhão traçado para mexer com madeira. Então são pessoas assim que se vestem de uma forma mais simples, porque lida com campo e tal. Então a gente tem muito agricultor que chega com aquelas mãos grossas, né, com a roupa suja, porque carrega a caixa o dia inteiro, leva mercadoria para o Sim. Ceasa, traz mercadoria do Ceasa para a propriedade dele, e a pessoa tem que, né, é o jeito dela, o trabalho dela. E a gente tem que saber reconhecer essas coisas, né? O cliente é todo mundo, não tem, tá? O engravatado, bonitinho, Verdade. não é nosso cliente, né? Você sabe, Marcelo, que eu tenho uma estratégia que eu uso para mim, né? Hoje eu atendo Ponta Grossa, né? Não atendo mais Palmeira, mas Palmeira eu atendi e eram muitos clientes. Então, até a maneira de se vestir, quando você vai vou atender uma região que é mais tranquila, você coloca você não se arruma tanto como você vai atender um empresário, que você vai com uma roupa social, a maneira de você se comportar, de você falar para ele também ajusta, né? Porque você tem que se colocar do lado dele, você não pode, né? Sim. Então eu faço minha agenda toda semana, então eu sei, hoje eu posso ir. Agora eu não tenho muita escolha, né? Porque eu tô grávida, então não tenho. Do jeito que a roupa que tem, né? Que cabe. É isso mesmo. Mas isso é uma maneira também. Eu falo assim, a gente se comportar, a pessoa que é um empresário mais. A gente vai colocar uma roupa social melhor para se apresentar, mas os agricultores, se você chegar de arrumada, toda maquiada, viu, eles nem recebem, eles ficam com medo, eles se esquivam de você, né? E fica aí uma dica de ouro, né? Assim, a gente ajustar a nossa linguagem, a nossa postura, né? Isso Ao mesmo. nosso cliente, né? E eu não estou falando isso só para cliente, né? Mas de uma forma geral, né? Para você conviver com as pessoas, né? Sim. Então, se você está num ambiente mais sofisticado, você tem que estar adequado ao ambiente. Sim. Se estiver num ambiente mais simples também, da sua forma de falar, de se vestir, de se colocar. Né? Principalmente nós mulheres que queremos estar nesse ramo, né? Eu falo assim, porque assim, é muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei a vender,
comecei a vender caminhão, era muito difícil você chegar e você mostrar que você sabe, porque as pessoas, elas te julgam muito, porque acham que essa menina vai vender caminhão aqui, não sabe nada, não sabe o que é um entre-eixo, não sabe o que é uma relação, né? Entendeu? Então, é bem difícil, mas eu falo, a gente tira de letra. Tem muito estigma, né? Preconceito mesmo, que é um mundo muito masculinizado, né? O caminhão, né? Porque é uma coisa um Sim. pouco mais bruta, né? Hoje, assim, até aqui, graças a Deus, a gente conseguiu. Eu falo assim, que aqui a gente não fala, eu não falo, o pessoal não fala fala Carla da Mercedes, né? Então a gente já, pelo tempo, pelo relacionamento, já consegui criar meu espaço. Mas quem tá começando tem que, né? Tem que se preparar muito, porque é bem difícil o começo. O começo, você chegar e falar que você sabe, é bem complicado. Eles te testam, né? Vários testes. Mas como tudo. Mas perguntar ao Luiz, você tem alguma dica de ouro também para dar, como essa da Carla, de a gente que é uma empresa muito comercial, né? Você que está com essa jornada toda aí, né? Nessa área de vendas, Sim. telepesca, que dica que você daria para a gente aí, para a gente poder estar mais conectado ao nosso cliente e tal? Eu sempre fui de acreditar muito na questão de você tratar o cliente ou qualquer outra pessoa do jeito que você gostaria que tratassem a você, né? Então, às vezes a gente vai em alguma loja, em qualquer lugar comercial, onde você digamos assim, olhado meio que com muito pouco caso, o que esse cara quer? Então você já percebe, nossa, como que eu não devo fazer nunca. Então é por aí. Eu levo isso comigo, tratar do jeito que eu gostaria que fosse, que me tratassem, né? Isso é uma coisa que eu levo comigo sempre. Além do que, essas dicas que a Carla comentou também, a gente procura se posicionar de acordo com o cliente, procurar ouvir, né? Ouvir primeiro, para depois falar. E nós, como somos consultores de vendas, a gente tem que procurar ouvir para poder depois dar a informação que ele mais precisa, adequada com o negócio dele. Então eu penso dessa forma, Marcelo. Exatamente, muito bom entender a necessidade do cliente para a gente poder se colocar, né? Sim, Mas, Luiz, isso você mesmo. falou de uma coisa importante, que é a questão de respeito, né? Que é atender os outros como que a gente gostaria de ser atendido. Mas vamos falar um pouquinho dessa Uhum, transição da Savana em 2009, quando ela chega na Vecal, com o seu Renato Casagrande, me lembro do Moacir uhum, Mazo, do Valdeci e tantos outros colegas aí que estavam conosco na época. Alguns continuaram bastante tempo, né? O Valdeci está com a uhum. gente, o Adriano está com a O gente Evaldo. também, né? A Aguinalda. E o nosso gerente de vendas aí hoje, o Evaldo, Intervalo. Uhum. Evaldo é aí conosco Uhum. também, tá? E Uhum. fico muito feliz de ver esse time, né, que vem construindo essa história há tanto tempo. Mas para vocês na época, como é que foi essa transição? Conta um pouquinho para a gente. Começar com o Luiz, depois eu vi a Carla. Eu confesso para você que para nós não foi algo assim que foi divulgado com antecedência. Uhum, Realmente nós ficamos sem saber realmente o que estava acontecendo e de fato foi uma surpresa porque nós não sabíamos o que iria acontecer. Em primeiro momento, o que nós achamos? A Águia Branca adquiriu o Vecal e nós vamos embora. Foi o que a gente imaginou a primeiro momento. Mas, pelo contrário, a partir do momento que o pessoal da Águia Branca, na época era João Batista, Valmiro, o Valmir, pessoal do time, uhum, isso, o pessoal do time aqui que ficava em Curitiba, né, vieram para cá e chamaram a gente num cantinho assim, ó, pessoal, fiquem tranquilos, vocês vão ficar muito felizes com o grupo Águia Branca e, né, deixaram a gente com muita tranquilidade. E realmente nós só temos a agradecer pela essa oportunidade de terem escolhido ficar com a gente. Porque se fosse de repente de um outro pensamento, não, uhum. vamos zerar esse pessoal aqui que já deve estar com seus vícios e tudo mais, e vamos trazer gente nova, né?
Uhum. Então, realmente, a gente só tem a agradecer a confiança que foi depositado em cada um de nós, que continuamos aqui até hoje. Na área de peças, eu que sou um dos mais antigos, aí já veio o César, que é o menino ali Uhum. do balcão, que ele também é 1 ano de diferença, ele vai fazer 39 só. Uhum. O Aí, César é o homem da Edvaldo, sobrancelha grossa, né? esse mesmo, é o Cezão. Gente boa. Então, só tenho a agradecer realmente, Marcelo. É isso que eu Não, tenho a dizer. que legal, que legal. E para você, Carla, como é que foi esse momento? Como é que foi? Você chegou, eu acho que você estava na Mercedes, estava voltando, né? É que quando eu entrei, a gente já tinha um ano de Savana, né? Eu entrei em 2010. Então eu não peguei até essa transição. Então eu já entrei no ritmo da Águia Branca, né? Então, Uhum. eu não, assim, mas eu acho que o grupo, ele traz muitas oportunidades, eu falo que só não cresce dentro do grupo quem não quer, quem não se dedica, né? Uhum. E então eu não peguei essa transição, então eu não consigo dizer de Vecal para Savana. O Luiz Cláudio que sabe falar Uhum. bem sobre isso, Uhum. né? Uhum. Uhum. Não, mas e para a gente, a gente é um pouco da nossa história mesmo, né? A gente foi crescendo, né? Hoje a gente passa de 100 revendas que a gente tem, e algumas foram sendo adquiridas, né? A gente, Uhum, algum momento da vida, a gente acabou comprando algumas operações que já estavam rodando, e a gente tem esse costume mesmo, né? A gente fazer e pegar as pessoas que estão lá e continuar com elas, né? uhum, E a gente acredita muito nas pessoas, a gente sabe que desenvolver pessoas é uma coisa que a gente gosta, é um pouco do nosso propósito, né? Que é mover o mundo com excelência e sim, respeito às pessoas, né? sim. Tá? Então, a gente fica feliz. Semana passada, retrasado, eu estava aí, estava com o Valdeci conversando com ele lá em. Hoje ele está lá em Curitiba, né? Em São José dos Pinhais. Uhum. A gente estava falando sobre inteligência artificial, né? De usar o Copilot, não sei o quê, não sei o quê. E ele saiu todo empolgado. Eu fico muito feliz de ver isso. Né? Vi também o Anderson Sacar, é o Anderson, né? Está lá com a gente, É também fica. isso, na parte administrativa. Aham. Como é que era o nome daquele contador que a gente tinha, que ficou com a gente, acho que um ano depois ele saiu e montou uma empresa de Acho contabilidade? que o Adriano, né? O É, Adriano que foi, né? é. Eu cheguei a conhecer ele. Gente bacana demais também, e assim, a gente já tinha uma estrutura de contabilidade, aí a gente ficou com ele um tempo ainda, e Hum. depois a gente ajudou, ele apoiou ele, montou o escritório dele, a gente indicou para alguns clientes, foi uma pessoa também muito especial, algumas pessoas que me marcaram assim na época, né? Uhum. Inclusive, eu entrei na vaga do Anderson, né? Porque o Anderson saiu do caixa para cuidar da administração e eu fiquei no lugar dele na época. Na Uhum. época. Uhum, do É, Anderson Acácio. nossa, presente também, pessoa maravilhosa, eu lembro muito. Eu lembro que quando a gente ia para aí, a gente fazia uns jantares, nossa, eu não vou lembrar o nome do restaurante de jeito nenhum, com algumas pessoas da Savana, conversando, para entender, né, para ver como é que a gente poderia apoiar mais e tal. Uhum, Mas Uhum. eu estava até comentando um pouquinho com o Luiz, antes de você chegar, Carla, uhum. assim, que a Savana é uma empresa assim, que ela é premiada, né? Ela já teve 2 diamantes, né, da Sim, Mercedes. Sim. sim. O diamante é considerada a melhor revenda do Brasil. Alguns zafiros também já teve, já recebeu. Como diamante agora Uhum. em ônibus, né? Pela a Savana Ponta Grossa, Ah, né? isso, é. Sim. Em ônibus também, né? Aham, agora no Então, final do ano. isso demonstra assim, né, assim, a capacidade desse time, né, de continuar com uma história que foi muito bacana, construída lá atrás pela Vecal, né? Lembro muito do seu Renato Casagrande, né? Virou amigo, né? Uhum, Quando precisa, a Uhum. gente está sempre se falando, né? E vocês continuaram essa história como uma sim. forma de excelência, né? Não simplesmente continuaram, mas continuaram, né, podendo receber prêmios aí, sendo reconhecido o melhor do Brasil, né? Isso é uma coisa muito, muito bacana, né? Que nos motiva muito ver isso, né? E quando a gente fala em desenvolver pessoas, né, Marcelo? Eu acredito muito no exemplo. As pessoas observam mais o que fazemos do que a gente fala, né? Verdade. Então, assim, quando a gente compartilha conhecimento, ajuda quem está chegando, as experiências, a gente incentiva, é o que a gente precisa, né? E é o que o grupo exige, né?
É. Que a gente fala, né, que é mover o mundo com excelência. Né? O que é essa excelência? Né? A gente fazer o nosso melhor. Né? Eu comento muito isso. A gente não pode dar espaço para a gente deixar de fazer o nosso melhor. Todo dia, não importa se para quem que seja, a situação que seja, fazer, se eu estou fazendo, vamos fazer o melhor, não fazer as coisas de qualquer jeito. Eu acho que isso é Não porque, verdade. não porque as pessoas estão mandando, mas é porque é por você, né? exato. A gente acorda, eu falo assim, eu acordo todos os dias, eu até brinco. Quando o Evaldo assumiu a gerência, eu falei para ele assim, Evaldo, você não precisa me cobrar nem um dia, porque eu acordo todos os dias já fazendo essa cobrança. Eu já me cobro, eu preciso vender, eu preciso, porque eu tô aqui, senão eu não estaria nesse lugar. Eu não assumiria como que é a região de Ponta Grossa. É minha carteira, é meu lugar, então eu tenho que fazer por merecer, né? Então, é isso, eu acho que cada um fazendo o seu trabalho tá fenomenal. E você falou uma coisa muito legal, né? Você fazer por nós, né? Sim. Quando a gente fala que a gente se desenvolve, que a gente cresce, Sim. é nesse aspecto que eu acho, né? Que a gente vai se amadurecendo, que a gente vai se tornando cada vez uma pessoa melhor. Uhum. É muito legal. Sim. Mas, Exatamente. Luiz, tá, o que você, quando olha para o futuro, como é que você vê esse mercado de caminhões, esse mercado de revendas, a savana, olhando aí 5, 10 anos para frente, como é que você enxerga isso? Realmente é uma, é uma evolução constante, né? Para quem viu 1935 no showroom, 0 km, antes dele o 1934 e tantos outros modelos. E hoje a gente vê a inovação, como que está hoje, e futuro, nossa, é até difícil da gente tentar imaginar como será daqui 10, 20 anos. Uhum. Muito se fala sobre a inteligência artificial, elétricos, sabe Deus o que mais vai vir pela frente. Mas eu acho que comercialmente, e a Carla pode falar melhor que eu, porque ela está no mercado já junto com o nosso cliente que compra o caminhão, é um mercado que não tem fim, ou seja, ele sempre está com o crescimento constante. É isso que eu imagino. Daqui para frente é só crescer, com Uhum. certeza. Cada vez mais, né? Mas, Carlos, hoje a Cada gente vez. fala muito dessas tecnologias, né? Igual o Luiz Cláudio falou da inteligência artificial, e, e a gente tá, você que está com o cliente lá na ponta, como é que você vê isso para o futuro aí? Vamos falar para os próximos 20 anos, né? Já que a gente está comemorando 20 anos. Essa relação com o cliente, você acha que ela continua da forma que está, ela muda? Tem muita essa discussão, né? Que vai ser tudo muito digital e tal, mas não sei, queria te ouvir. Sabe, Marcelo, eu acho assim que o contato com o cliente sempre vai existir. Não tem como, relacionamento hoje conta muito também. Lógico que as pessoas compram muita oportunidade, né? Compro muita oportunidade. Eu falo assim que às vezes a gente acaba perdendo uma venda porque o preço, eu quero, no meu frete eu não consigo posicionar o preço no caminhão mais caro, eu preciso mais barato, né? Mas assim, inovar é quem está disposto a fazer diferente, né? Tem que ser criativo, a gente tem que mudar a rota, ver que tá errado, tem que voltar de novo e repensar, escutar muito o cliente. A gente tem lá. A gente tem que escutar o cliente todos os dias. Às vezes, na venda, você escuta mais do que você fala e você acaba fazendo a venda por esse motivo. Então, a gente tem que escutar o mercado. E é lógico que a tecnologia trouxe muitos benefícios, né? Eu falo que a gente acaba fazendo muita venda via WhatsApp, os leads ajudam muito a gente. Na verdade, tudo que veio é para ajudar. Ajuda. Lógico que você tem que. Existe. Cada cliente é um perfil. Tem um cliente que não quer ser atendido via WhatsApp. Tem um cliente que quer o contato físico, quer que você vá almoçar com ele, quer que você vá lá na festa de igreja final de semana, que isso acontece muito aqui no interior. Então, o IAA não dá para esse cliente, né? E existem alguns clientes, a gente tem alguns clientes aqui em Ponta Grossa que não usam o WhatsApp. Eu tenho um cliente fortíssimo, é um agricultor bem, eu falo assim, Grande, né? financeiramente, e ele não usa o WhatsApp.
Então, é só ligação. Então, eu falo assim, cada cliente, o vendedor tem que ler o seu cliente, né? Antes de você chegar, você tem que saber a história dele, né? Não adianta eu ir lá e querer vender sem saber qual é a história dele, né? Uma pesquisa no Google já ajuda bastante. Certamente, É. Aham. Engraçado que a gente começou falando disso, né? De saber lidar com o cliente do jeito do cliente, né? Uhum. Sim, sim. E quando a gente olha para o futuro, a gente continua Uhum. falando disso, né? Que a gente tem que continuar lidando com pessoas, né? Porque no final do dia é gente Sim. lidando com gente. Sim. Veio a tecnologia que ela vai complementa, vai facilitando a vida da gente. Hoje a gente fala com muito mais pessoas. Antigamente, eu lembro que o meu pai era vendedor, né? De caminhões. Isso em 79, 85, mais ou menos. Ele trabalhava com vendas. Eu, criança, via ele com aquelas fichinhas que ele anotava a lápis, né, que a ficha Sim. do cliente era a mesma, que tinha um cabeçalho. Ele ia contando a historinha ali a lápis. Ele virava e contava do outro lado, depois ele apagava as mais antigas e ia colocando as novas ali, né? E pegava aquelas fichinhas, arquivava lá numa sequência de daqui a um mês eu vou lá, daqui a 2 meses, tanto botava por data, não era por nome, era por data. Aí chegava na semana e pegava aquelas fichinhas, né? Então, você vê que essa história, ela facilitou bastante, né? A tecnologia facilitou bastante as coisas para a gente. Né? Só que a gente tem que participar das mudanças, né? A gente tem que estar se atualizando, porque existe o cliente que que usa tudo, tudo de tecnologia ele usa, e você tem que estar próximo dele para você saber falar sobre isso também, Exato, né? exato. Eu falo, eu mesmo. chego, até tem a moça que trabalha aqui em casa, e ela dá risada, porque às vezes eu vou num cliente e ele fala, e ele torce pro Santos. Eu falo, meu Deus, tem que ver quem que ganhou, quem que. Entendeu? Assim, eu preciso me preparar para isso, porque eu vou chegar lá e vou falar o que com ele, né? Então eu tenho que saber o que é, qual que é o hobby dele, o que ele gosta, para eu poder falar a mesma Conectar no língua assunto, dele. né? Você entrar no assunto, estar conectado com ele para estar junto com ele. E isso é que eu falo, assim, ó, pode passar o tempo, eu pelo menos penso da mesma forma. Acho que nós gostamos de gente. A gente vai Sim. continuar relacionando com gente. Vai ter a tecnologia para nos ajudar aí. Tá? Mas eu acho que é a gente lidando com gente aí. Né? Mas, Carla, pedir para você uma dica, né? Assim, que conselho que você daria para as pessoas que estão com a gente hoje, né? Que as pessoas que querem se desenvolver, crescer, pegar vocês que têm essa história tão bacana aí, que já está um bom caminho andado, que está conosco aí, que fez essa jornada tão incrível. Qual conselho que você daria para eles, para quem quer crescer, para quem quer ter uma jornada bacana e tal? O que você diria? O meu principal conselho, Marcelo, é que as pessoas aproveitem cada oportunidade para aprender. Não tenha medo de fazer perguntas, de buscar conhecimento. Ninguém começa sabendo tudo. Eu não sabia nada, eu só sabia que o pneu era preto, né? Sim, e hoje eu tô aqui, eu atendo os grandes clientes de Ponta Grossa, então acabo atacando fora também alguns clientes multiatendidos, né? Gosto bastante disso. Eu vejo onde todos os lugares têm uma oportunidade. A gente não pode desperdiçar nada, né? Então, o meu principal conselho é que a gente tem que aproveitar cada oportunidade para aprender mesmo, né? Não, e a gente tem que construir relacionamento verdadeiro, isso é muito importante. Conhecimento técnico é essencial. A gente não pode ir no cliente sem saber o que você está falando. Você tem que, lógico, eu não sei, mas eu vou ligar para quem sabe. Não passar a informação errada, principalmente na nossa área. Porque uma venda errada é um cliente perdido, né? Então, eu acho assim, para a gente que a gente tem que ser comprometido, a gente tem que ter uma atitude positiva, a gente tem para um crescimento profissional, a consequência da constância e dedicação ao longo do tempo. É isso aí. Eu falo isso por mim, né? E você fala de uma coisa que eu falo muito, né? Que é o nosso legado. O nosso Até o nome legado. do nosso programa, mas é isso. Você faz uma venda mal feita, né? De você ter passado informações erradas, você não ter feito a coisa direitinho. Isso. É a sua imagem que vai embora. Né? Independente, a empresa vai deixar de vender e tal, mas você também perde, né? Então, assim, é todo um conjunto, né? É uma história que se constrói junto. Então,
Então, a Savana está fazendo 20 anos, mas é 20 anos da história como essas que você comentou, como que o Luiz Cláudio comentou, que estava lá entregando as peças para os mecânicos e tal, que constrói essa história, que constrói esse legado da empresa e nosso. Nós somos a voz, né? Nós somos a voz. Tudo que a gente transmite não é a Carla, é a Savana, né? Exato, né? E o que é a Savana é a somatória desse monte de vozes que estão falando no mercado, ecoando, que está aí. A gente falou que é uma empresa reconhecida, premiada e tal, porque essas vozes são boas vozes. Sim, quando eu chego com a minha camisinha, com a minha camisa escrito Savana, eu tô levando todo mundo junto comigo, não tô indo sozinha, né? Eu acho. Mas, Luiz, que conselho que você daria para as pessoas que querem crescer, se desenvolver conosco aí? Ou se desenvolver de uma forma geral, né? De uma forma geral, compactuo com todas as informações que a Carla falou, né? Porque o crescimento depende de você sempre estar querendo aprender, acreditar em você mesmo, porque você tem que acreditar. Eu tive uma oportunidade de participar de um Techmaster no Mercedes 2018. No meio de muita gente, eu consegui ser classificado. Daí fui para a Alemanha em 2019, também como Techmaster internacional. É coisa assim que eu pensava nunca que eu vou conseguir, mas deu certo. E para a gente, no dia a dia, o laboratório para nós de peças é a nossa oficina. A nossa oficina, ela ensina muita coisa. Aquele bate-papo com o mecânico, trocar ideia com ele. Então, isso realmente é gratificante. E quem está chegando vai nesse pensamento, que aí tem tudo para crescer. Não, certamente. Eu acho que as oportunidades estão aí e aproveitar cada momento para aprender, né, Luiz? Isso aí a gente não pode. Isso. Eu falo que o dia que a gente deixa de aprender, né, a gente deixa de viver. Né? Porque a vida é um eterno aprendizado. A gente nunca sabe tudo. Na verdade, a gente sabe muito pouco, né? A gente sabe muito pouco. Sim. Tá? O que tem para a gente aprender e cada um é diferente, né? A forma de se lidar com um é diferente da forma de lidar com o outro. Sim. Né? Isso é muito bom. E com isso a gente vai construindo essa história da Savana aí do Sul, né? Com a contribuição da Savana de Ponta Grossa com vocês. Né, assim, eu quero parabenizá-los, né, agradecê-los pelo empenho, pela dedicação, para essa construção dessa história que a gente está fazendo aí. Nós que agradecemos. E mais uma vez, é um motivo de muito orgulho para a gente ter pessoas como vocês aí representando a gente, né? Então, tem feito a diferença, tá? Obrigada por ter nos permitido compartilhar a nossa história, né? Porque a gente nesse pouco tempo que a gente tem de Savana, né, Luiz Cláudio, a gente já fez muita coisa e a gente continua aprendendo. Por isso que as pessoas, sempre. Né, para as pessoas novas, tem que aprender. Se não, como que é, não ficar fechado e sim perguntar, discutir, porque o grupo mesmo tem muita coisa para te ensinar, né? Sim, com certeza. Luiz, suas considerações finais, que a gente está chegando no final do programa aqui. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade, Marcelo. Esse bate-papo nosso foi muito legal, muito interessante. E vindo a Ponta Grossa, eu te pago um café. Opa, muito obrigado. Obrigado. Eu quero um almoço, eu quero churrasco já. Muito obrigado. Eu vou dos dois, eu almoço e tomo café com o outro, então, pronto. Aí sim. Que bom, gente. Que bom, mais uma vez, muito obrigado, tá? E vamos para frente, vamos para os próximos 20 anos aí, que temos muita história para a gente construir juntos aí. E eu vou continuar acreditando que o diferencial do Grupo Águia Branca são as pessoas. E você acredita, eu também acredito como você, Carla, né? Não tenho dúvida que nós construímos o que construímos com as pessoas, pelas pessoas, né? E é isso que tem feito a nossa história de 80 anos, o grupo está fazendo esse ano também. Nós celebramos 80 anos aí, então, assim, é uma história bonita que é feita por pessoas, pessoas como nós, pessoas que trabalham todo dia, que querem melhorar, né? Então, aí, somos o grupo hoje com mais de 22 mil pessoas trabalhando. Né?
É uma bela história também, um belo legado, né? Que a gente entra e Maravilha. vamos ajudando aí, vendendo uma peça, entregando uma peça, atendendo um cliente, vendendo um carro, né? Mas é isso. Então, eu agradecer a vocês, agradecer Obrigada, aos nossos Marcelo. ouvintes aí, aos nossos clientes, a todos que construíram essa história, né, da Savana aí desses 20 anos e do grupo com 80. Né? Tá. Vamos junto, tá? Vamos contando mais essa história aí. Semana que vem tem mais notícias pra gente. Tá. Estamos Até mais, juntos. gente. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Abração.